Mateus capítulo 6, hoje nós leremos o verso 10. Hoje nós temos a nossa quarta ministração, e o Senhor tem preparado uma palavra especial para nós hoje, para que nós venhamos viver a realidade do reino pelo poder da renúncia. Nós entendemos que na vida de um cristão, é quase impossível você imaginar que existe um cristão que não renuncia. Eu acho que é como se fosse uma condição, uma pré-disposição de todos os cristãos, que é essa renúncia. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, que o irmão já colocou aqui, e diz assim, irmãos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir todos juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, curvem suas cabeças, vamos orar brevemente. Senhor, neste momento, Pai, nós nos colocamos na tua presença, Deus, para receber a tua palavra. Que Deus, cada palavra que venha sair do meu boca, Pai, seja inspirada pelo teu Santo Espírito, Deus. Que os seus corações, ó Pai, possam receber essa palavra que o Senhor preparou nessa noite. E que o Senhor venha, Pai, grandiosamente falar conosco. Assim, glória e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós entendemos, irmãos, que mesmo se nós não fôssemos cristãos, a nossa vida precisa, de um preço a se pagar. Nós entendemos que quando você diz, venha o teu reino, então é o reino de Deus que vai vir sobre nós. Mas qual é o preço que eu preciso pagar para que o reino de Deus venha sobre mim? Será que eu estou realmente disposto a cumprir a vontade do Senhor? Então seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a vontade dos meus pais, mas a vontade de Deus. Será que realmente nós estamos dispostos a renunciar e fazer a vontade do Senhor? Então esse verso, quando nós oramos, essa é a primeira oração que eu acho que a maioria de nós conhece, é o Pai Nosso. Às vezes a gente confunde um pouco essa questão da tua vontade. É como se a vontade de Deus fosse a minha vontade, não é, irmãos? Nós entendemos que a vontade de Deus é muito maior do que a nossa. A vontade de Deus é muito mais pura, muito mais sincera. Eu sou grato a Deus por todos vocês hoje estarem aqui renunciando às suas vontades, para que pudéssemos estar aqui cultuando a Deus em mais uma noite, em mais um momento, porque todos os dias que nós entramos dentro da igreja é um ato de renúncia. Nós abrimos mão da Netflix, nós abrimos mão do programa que está passando na TV, às vezes alguns programas de humor, às vezes alguns programas de documentário, mas estar na igreja é um ato de renúncia. Quando Deus colocou no coração do pastor, no propósito de oração, você se ajoelhar por 30 minutos é um ato de renúncia. E nós só podemos experimentar o reino de Deus através da renúncia, porque nós entendemos que quando nós nos tornamos novas criaturas, nós precisamos mudar de vida. Então aquilo que eu era já não se encaixa mais nos padrões divinos. Então quer dizer, eu preciso renunciar a mim mesmo para que Deus possa fazer a sua obra na minha vida. Assim também em todo e qualquer relacionamento. Ontem nós tivemos ali mais um encontro de casais e surgiu essa temática da renúncia. Então quer dizer, todo relacionamento exige que alguém vai ter que ceder. E no nosso relacionamento com Deus, somos nós. Deus nos deu tudo que Ele precisava. E o que nós temos dado para Ele? A nossa atenção, o nosso tempo, a nossa adoração. Será que nós conseguimos abrir mão de 30 minutos de Netflix, 30 minutos de conversa no WhatsApp, sem objetivo nenhum, 30 minutos de redes sociais, para nos ajoelharmos e renunciarmos à nossa vontade? A palavra vai dizer no início, venha o teu reino. Mas o que é o reino de Deus nesse conceito? O que vem a ser o reino de Deus? Como é que eu faço para que ele venha sobre mim? Nós temos lá que o reino de Deus, ele é um lugar de virtudes. Isso vai estar escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 20, que Paulo vai dizer, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E o que são virtudes, irmãos? São todas as nossas atitudes que nos levam para o bem. Então, tudo aquilo que você faz, que beneficia alguém, que beneficia a si mesmo, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira altruísta, nós entendemos que são virtudes. Então o reino de Deus é um lugar de virtude, é um lugar de bondade, é um lugar de benevolência.
Então, quando nós pedimos que o reino de Deus venha sobre nós, nós pedimos que a bondade de Deus venha sobre nós. Nós pedimos que a bondade de Deus possa estar presente nas nossas palavras, no nosso agir, em cada ato nosso. Então, quando eu peço que venha o teu reino, eu também peço, venha as tuas virtudes, assim. Venha a tua bondade sobre mim. E infelizmente, a gente não presta atenção em qual que é a bondade de Deus. Nós nos tornamos pessoas muito cruéis ultimamente. Eu percebo isso em cada uma das nossas palavras, a acidez que a gente tem às vezes para ofender alguém, mesmo sem perceber. Será que nós somos pessoas virtuosas, no sentido de sempre fazer aquilo que é bom? Não bom aos meus olhos, mas aos olhos de Deus. Então, quando eu peço que o reino venha sobre mim, eu também preciso dessa bondade. Uma segunda característica que nós temos também do reino de Deus é que o reino de Deus é um lugar de santidade e de justiça. Então, o reino de Deus, ele é santo. E Paulo vai dizer, lá em Coríntios, no capítulo 6, dos versos 9 ao 12, aquilo que não pode existir num lugar santo e cheio de justiça. Paulo vai dizer: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, nenhuma dessas pessoas herdarão o reino de Deus, porque são coisas que ferem a santidade que ali existe no reino. Paulo vai continuar dizendo é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, quer dizer, se eu não sou lavado, se eu não sou remido, se eu não sou justificado, eu não posso experimentar o reino de Deus. Então, se não há santidade, se não há justiça, não há reino que venha sobre mim. Então, quando eu peço para Ele vir, eu preciso entender: existe bondade, existe santidade, existe justiça? Talvez. Então, Paulo diz que, por exemplo, se há a idolatria, o reino não pode vir sobre você. Se há o adultério, se há assim, a questão da sodomia, se há o roubo, se há a avareza, se há os bêbados, não no sentido que a gente tem pejorativo, mas se há algum pecado que fere a nossa santidade, o reino não virá sobre você. Então o reino ele precisa dessa santidade. Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então como é que nós podemos pedir a Deus que venha o teu reino, se o meu templo está manchado, se não está justificado, não está santo para receber? Uma terceira característica é que o reino de Deus ele é intangível. Nós não podemos tocar o reino de Deus. Não, mas como é que eu vou saber que eu estou no reino de Deus? Como é que eu vou saber que o reino já veio sobre mim? O reino de Deus é intangível. Você não vai saber, você vai sentir. Amém? É assim também com todas as coisas que Deus faz na nossa vida. Às vezes nós não sabemos, mas você sente. A fé é a evidência das coisas não vistas, mas cridas. Você tem que acreditar, você tem que confiar. Assim como nós cantamos aqui no louvor. Então quer dizer, o reino de Deus ele não é palpável. Eu não consigo acreditar no reino de Deus, agora eu estou fora do reino de Deus. Não é assim que funciona. Paulo vai dizer também na carta aos Romanos que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então quer dizer, se há justiça, se há paz e alegria no Espírito Santo, nós podemos sentir que ali há o reino de Deus. Mas se está em conflito, se não há justiça, há uma série de injustiças, uma série de corrupções, e se há a tristeza profunda, ali não está o reino de Deus. Ele não veio sobre aquele momento. E nós entendemos que quando a gente sente essa paz interior, não tem nada mais gostoso que você chegar no final do seu dia, aquela sensação de contentamento, de alegria, aquela tranquilidade, como se tudo que viesse você conseguisse enfrentar, como se todas as dificuldades, todas as angústias, a tristeza fosse algo mínimo diante da sua vida. Essa paz que nos faz sentir o reino de Deus, essa alegria. Às vezes, do nada, você está muito preocupado com um problema e você se vê sorrindo, alegre, com a alma tranquila, leve. Isso é o reino de Deus nas nossas vidas. Quando eu peço que o reino de Deus vir sobre mim, eu preciso também estar sensível para senti-lo, porque eu não verei o reino de Deus, mas eu sentirei.
Eu não consigo tocar no reino de Deus, mas eu consigo senti-lo todos os dias. E nós temos também que no reino de Deus acontecem coisas, né, em mistérios que são inexplicáveis. Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 4, dos versos 30 ao 32, ele conta uma parábola que diz que como um grão de mostarda, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Quer dizer, um grão de mostarda é minúsculo, é insignificante, mas ele cai na terra, ele é cultivado, quando ele se torna, um pé de mostarda, ele pode dar ninho aos pássaros. Mas quem diria que uma sementinha daquele tamanhozinho geraria um pé de mostarda gigante, que daria ninho aos pássaros? Assim também é o reino de Deus. Para muitos pode ser algo insignificante. Não, mas isso aí é o reino de Deus, eu não quero esse reino de Deus. Não, mas para ir para o reino de Deus eu preciso renunciar ao meu futebol, eu preciso renunciar às minhas festas, à minha bebedeira, aos meus jogos. Eu preciso disso. Não, mas para quê? O que eu ganho renunciando a essas coisas? Eu ganho a salvação, tá? Eu sei que se eu me arrepender no final da vida, Deus vai me salvar, então para que eu vou fazer isso agora? Por isso que o tema da ministração é vivendo a realidade do reino pelo poder da renúncia. Então no reino de Deus haverão coisas que são inexplicáveis e não adianta a gente tentar explicar Deus. Nós temos uma canção que diz isso. Ninguém explica Deus e ninguém explica o reino de Deus, porque haverão coisas que infelizmente estão muito longe do nosso alcance, muito longe do nosso entendimento. E ainda falando sobre o reino, nós temos também lá em Lucas, no capítulo 17, versos 20 e 21, que Jesus vai dizer que o reino de Deus está entre nós. Sim, o reino de Deus está entre nós. A gente às vezes não acredita que ele está entre nós, mas todos os dias nós temos a graça de experimentar o reino de Deus que está entre nós. Como eu disse, através da paz, da alegria, da bondade, da santidade, da justiça. Jesus vai dizer, quando ele é interrogado pelos fariseus, que diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, e respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão ele aqui ou ele ali, pois eis que o reino de Deus está entre vós. Nós oramos há muito tempo, desde criança a gente se lembra dessa oração do Pai Nosso. A gente pede para o reino de Deus vir sobre nós, e venha o teu reino. E quem diz que o reino não está aqui? E quem diz que o reino ainda precisa ver se ele já está no meio de nós? Mas às vezes, a nossa falta de sabedoria, de não renunciarmos, nós não compreendemos que o reino já está aqui. Então, todos os dias nós pedimos, aqueles, por exemplo, os católicos que oram, repetidas vezes o Pai Nosso, pedem que o reino vir sobre eles, mas o reino sempre esteve aqui. Desde o momento que Jesus Cristo foi, nos deixou um Consolador, o Espírito dele habita em nós, nós somos tratados como filhos de Deus, o reino está aqui. Então o reino de Deus não é algo que está muito longe do nosso alcance. Nós podemos não compreendê-lo, não entendê-lo, mas ele está sobre nós. E quando eu começo a entender que o reino de Deus já está aqui, e algumas características do reino de Deus, eu posso começar a pensar na segunda parte do versículo que nós temos no início. Seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus sobre a minha vida. Então primeiro eu preciso entender o que é esse reino que eu estou pedindo que venha sobre mim. Agora eu preciso entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Será que Deus realmente deseja que nós vivamos da maneira que nós temos seguido? Será que a nossa caminhada está diante daquilo que Deus esperava para nós? Ou será que eu preciso renunciar muito mais? Será que eu preciso me sacrificar cada vez mais? O ato de nós termos a vida hoje exigiu um sacrifício. Jesus precisou renunciar à sua vontade para que nós estejamos aqui. Jesus, no início, estava alegre, umas palavras minhas, mas ao final, ele estava hesitante diante daquilo que há de fazer. Ele estava muito triste, muito angustiado. Então ele poderia falar assim: não, eu não vou fazer isso. Mas ele teve que renunciar à sua vontade, para que a vontade do Pai, a vontade de Deus, fosse algo muito maior. E hoje todos nós estamos aqui, lavados e remidos do nosso pecado. O reino de Deus está entre nós, e ainda assim nós estamos um pouco negligentes quanto à vontade de Deus.
Porque a vontade de Deus, nós entendemos, como Jesus vai dizer que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Quantos de nós não temos fardos pesadíssimos das nossas vidas interiores? De relacionamentos mal resolvidos, de famílias desestruturadas, de problemas com drogas, de problemas com bebedeira, vários problemas. Então, quantos de nós não temos essa dificuldade? E depois que nós nos tornamos cristãos, nós estamos vivenciando, o reino está vindo sobre nós, nós esquecemos de que agora não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Então, como é que nós podemos afirmar, seja feita a tua vontade? Quando na primeira oportunidade eu falo assim, não, Deus, mas deixa eu fazer aqui. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. Hoje, por exemplo, existiam várias pessoas que são cristãs, que estavam fazendo a prova do concurso. Quando eu cheguei na sala, eu vi que tinha alguns ali que estavam orando e tudo mais. Eu podia ouvir por alto que alguns deles também diziam, seja feita a tua vontade, Senhor. Se for o teu desejo que eu faça, amém. Eu via isso. Mas será que realmente, se Deus fizer a vontade dele na vida dessas pessoas, elas se manterão fiéis às suas palavras? Será que se Deus falou assim, não, essa é a minha vontade, você está preparado para renunciar? Você está preparado para abrir mão? Então, assim, em todos os dias, Deus exige, entre aspas, que nós estejamos atentos a essa vontade dele. A primeira vontade de Deus, que nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, é que Deus deseja a nossa santificação. Deus deseja que nós sejamos santos. Então a primeira vontade de Deus que nós dizemos, seja feita a tua vontade, é, seja santo. Paulo vai dizer lá, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Abstenham-se de tudo aquilo que mancha a sua carne, tudo aquilo que mancha o seu espírito. Então assim, santifiquem-se. Nós entendemos lá atrás que o reino de Deus necessita da santidade. Então o primeiro desejo dele para a nossa vida é a santificação. E como é que anda a nossa santificação? O ato, por exemplo, de jejuar é um ato de santificação. Você faz morrer a sua carne para que o seu espírito possa vir a prevalecer. Aos seus desejos da carne, aos seus impulsos, seja ele de 4 horas, seja de 10 horas, seja de 12 horas, 16 horas. Tem jejuns até mais pesados, pessoas que ficam 18 horas sem comer. Nós não precisamos ficar 40 dias como Jesus. Mas como é que anda a nossa santificação? Será que a minha carne tem sido alimentada muito mais do que o meu espírito? Nós entendemos quais são os frutos do espírito. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5. Mas será? Do que a minha carne tem se alimentado? Será que realmente eu tenho me santificado? As minhas palavras, os meus pensamentos, os meus sentimentos também precisam ser santificados. Tudo bem, eu não tenho controle sobre eles, mas eu posso perceber em que circunstâncias eles acontecem. Será que aquilo que eu tenho ouvido, eu tenho repreendido, eu tenho tentado santificar? Eu simplesmente escuto e reproduzo. Hoje a gente está no meio de um viral que aconteceu, a tal da caneta azul, e está todo mundo cantando esse negócio. Será que quando acontece o contrário, por exemplo, de algo ruim que entra pelos nossos ouvidos, eu santifico antes de reproduzir isso? Será? Todo lugar que a gente vê, toda esquina hoje tem alguém cantando na tal da caneta azul. Tem algum problema? Isso não tem. Não tem problema, é um viral, obviamente, é engraçado, é divertido. Mas prestem atenção quanto que isso é importante. A facilidade que nós temos de reproduzir algo que é bom. Algo que sim parece divertido, algo assim despretensioso. As crianças que estão cantando, os adultos, os idosos. Mas e quando se trata da nossa santificação? Será que a gente reproduz com a mesma facilidade? Será que eu saio cantando caneta azul para lá e para cá? Quando, por exemplo, eu pequei, os meus pensamentos estão com tantos distorcidos. Essa não é a vontade de Deus. Será que eu consigo repetir isso para mim várias vezes e demonstrar a necessidade da minha santificação? Porque todo mundo que escuta a tal da caneta azul vai sorrir. Mas será que todos aqueles que escutam os seus pensamentos, os seus maus pensamentos, se preocupam com a santificação? Talvez sim, talvez não, nós não sabemos. Mas nós temos uma facilidade muito grande de reproduzir coisas que não têm nenhuma significância para a nossa vida. Essa caneta azul foi algo que aconteceu agora, mas ao longo de anos, desde que eu me entendo por gente, tem algumas besteiras, algumas falácias das pessoas que são reproduzidas com muito mais facilidade do que algo chamado santificação. É algo chamado jejum, algo chamado oração. Será que eu oro com a mesma facilidade que eu canto a caneta azul? Será?
Será que eu me coloco na presença de Deus com a mesma alegria que eu assisto um vídeo da Caneta Azul? Às vezes a gente para assim e não presta atenção nesses detalhes pequenos, mas Deus exige a nossa santificação, essa é a vontade dele para a nossa vida. Todos nós podemos nos divertir, mas sejam prudentes e prestem atenção, que às vezes nós damos mais importância a algo que não é da vontade de Deus. Júlia, minha enteada, ela sempre, assim, a gente ensinando ela algumas coisas, ela sempre pergunta quando a gente está vendo um vídeo ou ouvindo, alguma música: essa música agrada a Deus? Este vídeo agrada a Deus? Isso que você está falando agrada a Deus? É uma criança de 7 anos. E será que nós adultos, a gente tem essa preocupação? Não, mas será que essa conversa que eu estou tendo com os meus colegas de trabalho, colegas de escola, agrada a Deus? Será que nessa roda de amigos, será que no futebol, será que ali, num momento de descontração em família, as conversas que tem que sair têm agradado a Deus? Será que são atos que estão indo de encontro à vontade dele? Ou apenas para a minha diversão? Ou apenas ali para um momento de mas estava todo mundo falando, então eu fui na onda. O inferno está cheio de gente assim. Nós sabemos que cristão não pode ser marido vai com as outras, exceto se a pessoa que você estiver seguindo estiver te levando para a salvação. Caso contrário, sai fora. Nós temos muitos momentos em que a santidade, a nossa santificação se torna algo segundo plano. Então a nossa prioridade ao falar, seja feita a tua vontade, então Deus diz: a minha vontade é que você se santifique. Então se santifica, criatura. Para quê? Para que eu vou dizer que seja feita a sua vontade se eu não faço a vontade de Deus? Para que eu vou suplicar em todos os momentos: Senhor, seja feita a sua vontade, se na primeira oportunidade eu faço a minha vontade? Eis que entra a renúncia. Se eu quero experimentar a santidade do reino, renuncie às suas vontades, renuncie aos seus prazeres, santifique-se. Nós temos também que Deus, cumprindo a vontade dele, ele quer que nós recebamos o seu Filho. Eu sempre repito isso, mais uma vez eu vou citar para os irmãos, não é para ser redundante, mas eu acredito no fundo do meu coração, que todos os habitantes da terra, exceto aqueles que estão nascendo agora, conhecem a Jesus Cristo. Seja como um grande mestre, como um grande filósofo, como uma grande pessoa, nesse sentido, mas todos os seres humanos da face da terra conhecem a Cristo, mas nem todos eles o recebem. E uma das vontades de Deus nesse sentido é que nós recebamos Jesus como Filho. João vai dizer, lá no capítulo 1, os versos 11 ao 13, que diz que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu só queria repetir para os irmãos esse trechinho: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ao recebermos Cristo, cumprindo a vontade de Deus, nós também somos chamados de filhos de Deus. Então Deus tem essa vontade para a nossa vida, que é nos fazer filhos dele. Mas para que eu seja filho, eu preciso aceitar o Filho. Então, se não aceito a Jesus, não é apenas levantar a minha mão e dizer eu aceito a Jesus, mas aceitar Jesus aqui, para fazer cumprir a vontade de Deus na minha vida. Deus quer que todos nós sejamos filhos dele, todos sem exceção. As 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, está crescendo a cada mais esse número. Ele quer que nós todos sejamos filhos, mas para isso nós precisamos fazer a vontade dele, que é aceitar o Filho. Uma outra vontade, um outro desejo de Deus é que nós façamos parte da família de Cristo, da família de Deus, que nós possamos ter Jesus, como o pastor costuma dizer, como nosso irmão mais velho, e todos nós como os nossos irmãos aqui. Jesus vai dizer, lá em Marcos, no capítulo 3, verso 35, que diz: porquanto quaisquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Ou seja, quem fizer a vontade de Deus é família de Cristo. Então, será que hoje eu aceitei a Cristo, eu aceitei ao Filho de Deus, cumprindo essa vontade, estou fazendo a vontade de Deus, e agora eu sou parte dessa família? Então Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer que estreitar esses laços, nós sejamos família. Não apenas a família no sentido de nós aqui, irmãos da igreja, mas com todos os outros.
Uma das vontades de Deus é que é bom que os irmãos vivam em união. Então todos nós cristãos somos irmãos. Nós somos irmãos. Então para que tanta rixa? Por que eu não posso renunciar? Não, mas a minha igreja prega isso e isso é o certo. A sua igreja está errada. Não, mas Deus que eu sigo é assim. Mas que Deus é esse que você está seguindo? Eu só conheço um. Eu só conheço um, e às vezes nós não renunciamos, né, esses princípios, esses valores discursivos que foram passados. Todos nós somos uma única família e Deus deseja isso para a nossa vida. E por fim, né, se tratando dessas vontades, Deus quer que nós alcancemos a eternidade por amor a Ele. Eu acho que essa é uma das vontades de Deus mais bonitas para nós. O fato de nós amarmos a Deus é o que nos vai levar à eternidade. Nós vamos nos santificar, nós vamos reconhecer Jesus Cristo, né? Nós vamos aceitá-lo, nós daremos o Filho do Pai, seremos família, né? Mas agora nós também entendemos que eu alcanço a eternidade por amor a Deus. Então Deus quer ser amado, Ele não precisa do nosso amor, mas nós precisamos do amor de Deus. E para que o amor de Deus possa sobressair na minha vida, eu preciso renunciar. Então nós temos lá em 1 João, no capítulo 2, os versos 15 ao 17, que vai dizer: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos repetir só esse final, irmãos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem queria permanecer para sempre, irmãos? Amém? Porque nós não entendemos assim, como que eu posso dizer, o quanto que isso é bonito para nós. Eu preciso fazer a vontade de Deus para permanecer para sempre, para alcançar a eternidade. Isso é tão simples, isso é tão singelo. Eu vou dizer que é simples no fato de renunciar, porque a renúncia é complicada, é difícil. Nós sabemos disso, mas quer dizer, eu preciso me esforçar para fazer a vontade de Deus, para que assim, por amor a Cristo, por amor a Deus, eu possa viver a eternidade. Então, em todos esses versos, né, se tratando da vontade de Deus e do reino, nós começamos a entender a importância da nossa renúncia. Como é que esse reino vai vir sobre mim? Como é que a vontade de Deus pode ser feita se eu não compreender, né, por onde começar, né, por onde ir, né, qual caminho trilhar? Nós já entendemos qual que é o reino, né? Agora nós também entendemos qual que é a vontade de Deus, alguma das vontades. Deus tem muito mais de desejo, né, vontade para a nossa vida. Só que nós também precisamos entender qual que é a importância crucial da renúncia na vida de um cristão. Nós vemos em todos os homens, né, os grandes homens da Bíblia, que a renúncia era como se fosse um hábito para eles. Abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, abrir mão da sua família, da sua casa, para estar em lugares e em momentos em que Deus ali os colocou. Nós temos Jesus em atos de renúncia, nós temos os apóstolos em atos de renúncia. E por que nós seríamos diferentes? Por que será que nós estamos nos colocando numa condição melhor, né, do que os nossos irmãos que passaram, né, por essa época? Nós entendemos que sem a renúncia não há discipulado. Todo discípulo precisa renunciar à sua vontade para que ele possa aprender com Cristo. Nós entendemos, por exemplo, que se dependesse dos apóstolos, Pedro e tudo mais, eles estavam pescando. Ele teve que renunciar ao seu ofício para seguir a Cristo. Então, quer dizer, será que servir a Cristo, né, exige, não, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, né, e vou servir a Deus. Então, não vou abrir mão de nada, minha vida vai continuar sendo essa. Em algum momento que eu perceber que está sendo muito difícil, está sendo muito complicado, eu saio fora e continuo fazendo a minha vontade. Então, nós vamos ter lá em Lucas 14:33, né, que Jesus vai dizer: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, sem a renúncia não há discipulado. Se nós não renunciarmos à nossa vontade, a tudo que nós temos, no sentido de conceitos, no sentido de pensamentos, de preconceitos, nós não podemos ser discípulos de Cristo. E nós nos tornamos pessoas muito, como que eu posso dizer, resistentes e inflexíveis nos últimos anos. Devido ao Evangelho que tem sido pregado de maneira distorcida, devido a alguns princípios, né, que têm sido passados de uma maneira a beneficiar um grupo ou outro de pessoas. Mas se não há, né, essa renúncia, não há discipulado. Jesus disse: se
você não renunciar tudo quanto tem, não pode ser chamado de meu discípulo. Se você não abrir mão do seu eu, das suas vontades, nós temos até aquela música do toque no altar: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão da minha vida por ti, eu abro mão dos prazeres e das minhas vontades, eu abro mão das riquezas por ti. Então nós temos essa música, é uma canção assim que eu lembro que da época que eu era pequeno, eu ouvia ela na igreja, e nesse conceito nós entendemos que se eu não renunciar, como é que eu vou ser discípulo de Cristo? Quando Cristo dizer, vai, pregue o reino de Deus, não, mas eu acho que ficar em casa, a Netflix está mais confortável, não, Jesus, mas eu acho que se eu ficar aqui, entendeu, eu posso mandar uma mensagem para alguém, e aí o reino de Deus vai ser pregado por ela do mesmo jeito. Talvez seja, mas será que não é mais cômodo você se levantar, colocar a sua roupa, pegar a sua moto, a sua bicicleta, calçar o seu sapato, enfim, e caminhar até essa pessoa, e levar o evangelho até ela, fazer o novo discípulo, levar os ensinamentos que Cristo tanto nos passou? Mas se eu não renuncio a tudo quanto tenho, não, mas eu sou uma pessoa de ensino, não, eu não posso ir na casa de ninguém, não, mas se as pessoas me veem visitando os outros, o que vão pensar de mim? Deixe que pensem o que quiserem, desde que você esteja fazendo a vontade de Deus, isso não importa. Então, sem renúncia não há discipulado. Nós também entendemos que sem a renúncia nós não podemos seguir a Cristo, né? Cristo já não nos aceita como discípulos se nós não renunciarmos, mas também se nós não renunciarmos, nós não podemos seguir a Ele. Jesus vai dizer lá em Mateus 16, verso 24, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Qual que é a condição que Jesus coloca? Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então pegue aquilo que você tem, as suas dificuldades, as suas angústias, os seus desprazeres e siga-me. Mas primeiro, renuncie a si mesmo. Senão, você não pode nem me seguir. Você pode ficar aí fazendo o que você já estava fazendo, que eu vou seguir o meu caminho com aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nós entendemos que também sem renúncia nós seremos humilhados perante Deus. Nós temos lá em Mateus 23, no verso 12, que diz assim: eis que a si mesmo exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, verso 12. Então quer dizer, se eu me exalto pelas minhas qualidades, pelas minhas virtudes, que nós sabemos que não são nossas, são de Deus. Se existe algo em mim, é porque foi colocado por Ele. Então nenhum de nós é bom por si só. Então se eu não renuncio ao meu orgulho, ao meu egoísmo, à minha altivez, eu serei humilhado perante Deus. Porque se eu me exalto nas minhas qualidades, não, eu cheguei até aqui com a força do meu braço, com o meu esforço. Se eu não tivesse feito, nada disso teria acontecido. É só eu chegar, as coisas mudam, as coisas se transformam. Não, mas eu sou bom. Só existe um único bom, é Deus. E nenhum de nós é bom. Então, aquele que se exalta, aquele que se coloca acima das demais pessoas, não renuncia, não é uma pessoa humilde, não é uma pessoa mansa, não é uma pessoa que acaba se tornando demasiadamente orgulhosa. E essa pessoa, infelizmente, será humilhada pela sua própria altivez. Se não me engano, vai ter em Provérbios que diz que a altivez do coração precede a queda. A falta de renúncia também precede a queda. E quanto mais você resiste na mesma questão, no mesmo ponto, é ali onde você vai falhar. Nós temos, por exemplo, pessoas que negam algumas fragilidades, os homens especialmente. Não, mas o homem tem que ser forte, tem que controlar as emoções. Mas a maioria dos transtornos mentais que acontecem em homens estão relacionados à perda da consciência. Aquilo que eles tanto prezavam. Não, eu sou consciente, eu consigo lutar, eu sou forte, eu sou firme. É a primeira coisa que acontece, simplesmente perde essa consciência. Vai para o álcool, vai para as drogas, tem transtornos mentais mais severos. Isso é um dado, irmãos. As mulheres adoecem emocionalmente falando muito mais fácil, mas os homens têm transtornos mentais como esquizofrenia, como a dependência química, que são muito piores às vezes que algumas oscilações de humor. Porque a oscilação de humor você consegue mediar com a medicação, como a esquizofrenia, que é um momento que é uma cisão com a realidade. Você simplesmente foi embora, a sua consciência não está mais aqui. E os homens geralmente adoecem assim.
Então, quer dizer, eu acredito na minha força, que eu sou macho, entendeu? Eu preciso assim, me impor o tempo inteiro, mas renuncie ao seu orgulho. Não, mas o meu ego de homem precisa ser exaltado. Quem é o homem que não se acha no sentido de que, não, mas eu preciso ser elogiado, eu preciso ser, todos nós gostamos disso. Mas deixe que as pessoas façam isso ao ver o Deus que existe em você, entendendo que não é você, mas é o Deus. Então renuncie a essa altivez, renuncie a essa exaltação exacerbada. E nós temos que, um ponto importante, que sem a renúncia nós esquecemos de quem nós somos. Às vezes, quando eu passo tempo demais fazendo alguma coisa, eu começo a me esquecer que eu sou filho de Deus, que eu sou irmão de Jesus, eu faço parte da família de Deus. Eu começo a dizer, não, eu não preciso mais de ninguém, não preciso ir à igreja, não preciso dos irmãos, se eu quiser eu mesmo oro por mim, não preciso da oração de ninguém, e eu resolvo os meus problemas sozinhos. E nós esquecemos que nós fomos feitos para viver em comunidade, né? Nós temos lá em Tiago, no capítulo 1, versos 23 e 24, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Então, quando eu começo a contemplar aquilo que eu acredito que conquistei com as minhas próprias forças, eu me esqueço de quem eu sou, eu me esqueço que foi Deus que me colocou ali. Eu acho muito bonito, eu acho que até não conseguiria agir como Jó, né? De perder tudo e ainda assim, né, exaltar a Deus. Eu acho que me conhecendo hoje, no momento que eu tenho vivido, eu não conseguiria agir como Jó. Então eu acho que Jó é um dos exemplos de renúncia mais icônicos da Bíblia. Porque ele simplesmente perdeu tudo, mas ele não abriu mão do seu Deus. Estava ali fazendo a vontade de Deus. E nós esquecemos. Às vezes tem um momento da vida que você tem tudo. Você está ali na abastança, você está com um bom emprego, você está assim, os seus filhos estão bem criados, né? O seu relacionamento conjugal vai muito bem, o seu relacionamento com os colegas vai muito bem. E você começa a se esquecer de quem é você. Você começa a acreditar assim, não, tá, eu estou muito bem, então não preciso renunciar a nada. Então não tem que abrir mão de nada, porque já está tudo muito bom. Até que Deus vem e toma alguma coisa de você, no sentido de te ensinar de que não é você, mas é Ele. E quando Ele toma, você fala assim, não, Deus me perdoa, Jesus, vem comigo, entendeu? Me direciona, me dá sabedoria, me dá entendimento. Você se prostra aos pés do Senhor, mas você se esqueceu de quem você é. Então, sem a renúncia, nós esquecemos isso. Se você não renuncia constantemente às suas vontades, se você não renuncia constantemente àquilo que te afasta de Deus, você se esquece de quem você é. Você acaba acreditando que não, eu já sei de tudo, já senti tudo que tinha que sentir, e agora essa vai ser a minha vida com Deus. Então a renúncia, ela predispõe também que você se lembre de quem você é. Então Deus quer nos lembrar, através do jejum, através da oração, que nós precisamos dele. Que nós nos lembremos que nós somos filhos, nós não somos o Pai, nós não somos todos poderosos, nós somos filhos de Deus e precisamos dele, nós dependemos de Deus. O nosso andar, o nosso respirar, o nosso falar vem de Deus. Então não adianta eu acreditar que sou eu, isso não adianta. E nós temos também, irmãos, que sem a renúncia não há purificação. Nós falamos anteriormente que no reino de Deus precisa haver santidade. Uma das vontades de Deus é a nossa santidade, mas se eu não renunciar aos meus desejos e às minhas vontades, não há a purificação. Isso vai estar lá em 1 João, no capítulo 3, verso 3, que diz: e qualquer que nele tenha esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então o reino de Deus é puro, a vontade de Deus é pura. Então nós também tenhamos que renunciar às nossas vontades para sermos puros. E a pureza não está apenas na claridade das nossas vestes, mas também está nos meus bons pensamentos, nas minhas boas palavras, boas atitudes e bons sentimentos. Então purifiquem-se. O ato, como eu falei, do jejum é um ato também de purificação. E neste contexto, se não há renúncia, não há purificação. E por fim, irmãos, falamos sobre a renúncia, nós temos também que, sem a renúncia, a nossa fé morre. Porque eu começo a acreditar demais em mim mesmo, eu começo a acreditar demais nas minhas vontades, nos meus desejos, e acabo me esquecendo de Deus. Como eu disse, nós esquecemos de quem nós somos.
E por fim, sem a renúncia, nós esquecemos de Deus e a nossa fé morre. Isso vai estar lá em Tiago, no capítulo 2, verso 17, que diz que assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E essas obras que nós temos feito hoje? Será que eu tenho conseguido abrir mão da minha vontade para fazer a obra de Deus? Será que eu tenho conseguido abrir mão ali de 15 minutinhos que eu estou em casa sem fazer nada? Aquele momento que eu estou parado, vegetando diante da televisão. Eu não estou prestando atenção no programa, eu não estou prestando atenção nos detalhes, mas a TV está ligada e eu estou ali viajando. Os programas acontecendo, dependendo do que você estiver assistindo, mas eu simplesmente estou ali viajando. Então será que eu poderia falar, não, poderia mandar uma mensagem para o irmão fulano? Não, mas o irmão fulano mora tão pertinho de mim, vou lá na casa dele. Como é que a gente coloca esse propósito de se tornar uma igreja mais humana e mais espiritual, se eu não consigo praticar as obras que vão fortalecer a minha fé? Como é que eu consigo me colocar na posição de renunciar a mim mesmo se eu não pratico as obras? A renúncia também é a prática. A renúncia não é apenas uma intenção, mas é uma atitude. Eu não preciso renunciar apenas por 30 dias, mas a vida toda. Todos os dias nós devemos abrir mão de alguma coisa. Seja de 15 minutinhos a mais de sono, seja de almoçar na hora certa, seja de ouvir algo de alguém, ou seja, de falar algo para alguém. Às vezes eu estou pilhado, eu preciso falar alguma coisa para alguém, mas aquele não é o momento certo. E quando o pastor coloca, né, nesse propósito, nesse sentido de que nos tornarmos uma igreja mais humana, mais espiritual, eu preciso entender que também tem que renunciar às vezes a alguns projetos meus, para que Deus possa sobressair na minha vida. Nem que seja fazer uma visita, né, como o pastor propôs. Vai 15 minutinhos, ora na casa do meu irmão. Confesso, irmãos, que eu falei, né? Semana passada foi uma semana que eu não parei um segundo. Eu falei nisso. Mas eu entendo que foi uma falta de renúncia da minha parte. Eu preciso reconhecer que eu preciso também praticar as minhas obras. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Então a nossa renúncia não acontece apenas em 30 minutos de oração, nos momentos de jejum, mas também naquilo que você faz pós a sua oração. Nós levantamos, né, pela manhã, fazemos a nossa oração, né, já mantemos ali o nosso jejum até na hora do almoço. Mas e depois? E depois? Nesse momento que eu peço para vir o reino, que seja feita a vontade de Deus, será que a minha renúncia acontece apenas naquelas horas em que eu estava orando, que eu estava no jejum? Ela continua acontecendo quando eu estou fazendo a vontade de Deus. Será? É um questionamento que vale para todos nós, que grande parte dos dias, né, como eu coloquei esse exemplo da caneta azul, a gente se perde em coisas desnecessárias. E acabamos assim deixando, né, de fazer algo em prol do reino de Deus, em prol da vontade de Deus. É simplesmente agir, né, pela nossa vontade. Então a renúncia, irmãos, é a única forma de nós experimentarmos realmente como é o reino de Deus, em toda a sua plenitude, em todas as suas virtudes. Então, assim, quando o tema do sermão é esse, nós temos que viver a realidade, e a nossa realidade como cristão é renunciar todos os dias, para que eu possa realmente viver o reino de Deus que está entre nós, como eu disse. O reino de Deus não está distante, ele está entre nós. Nós pregamos isso em todos os momentos, nós falamos isso, comunicamos isso às pessoas. Então, a única forma de experimentarmos essa realidade do reino de Deus é através da renúncia. Então, assim, irmãos, eu gostaria de fechar aqui essa palavra e que Deus possa ter falado aos seus corações, entendendo que não adianta eu dizer que eu sou cristão, se eu não pratico, né, essa atitude diária de renúncia. E é uma renúncia consciente às vezes. Às vezes é entender que não, eu poderia estar fazendo isso, mas eu vou abrir mão da minha vontade para fazer aquilo, porque isso é possível, isso é da vontade de Deus. Então, assim, eu gostaria de pedir o pastor para vir aqui à frente, e assim eu encerro, né, essa ministração, e fiquem com essa palavra nos seus corações, irmãos. Sem renúncia não há reino de Deus. Amém?